Você que nos visita, não fique escandalizado comigo. Nossa, pastor bobo. Eu era bobo quando não conhecia Jesus. Bobo, trouxa. Conheci Jesus, a Bíblia diz que a minha boca se encheu de riso. Eu agora sou feliz de verdade. Amém? Quem é o povo mais feliz da terra nesse lugar? Então, como os pentecostais, essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De onde? De dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. De onde? De dentro do meu coração. Dá um grado de alegria então essa noite. 1 Reis capítulo 19 do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. E muito sério vai ser a palavra de Deus nessa noite. Não que não seja em outras ocasiões. Mas hoje é uma palavra profética para a sua vida. Amém? Hoje é um desestruturar de cadeias que estavam nos prendendo. Amém? Hoje haverá arrependo no mundo espiritual sobre as nossas vidas. Diz assim, 1 Reis 19, do verso 1 ao verso 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como ele havia matado os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, e diz a Bíblia, fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de zimbro, sentou-se debaixo deles e fez a seguinte oração: Senhor, tira a minha vida, porque eu já tive o bastante. Não sou melhor do que os meus antepassados. Eu vou repetir mais uma vez o que o doido do Elias pede ao Senhor. Ele diz assim a palavra. Segundo as escrituras, a frase, o pedido de Elias foi: Senhor, tira a minha vida. Já tive o bastante. E não sou melhor do que os meus antepassados. O título da mensagem nesta noite é: a minha história não acabou. Aleluia. Bate no lado do irmão que está ao seu lado e diga assim: a tua história ainda não acabou. Agora levante as tuas mãos e diga: se para mim acabou, para Deus ainda nem começou. Aleluia. Dá um grito de vitória nessa noite. Irmãos, a pior coisa na vida de alguém é quando ela acha que já fez tudo que podia. A pior coisa na vida de alguém é quando ela acha que já deu tudo que tinha que dar. É quando ela não vê mais perspectiva de nada. Ela não consegue enxergar uma melhora sequer na sua história. A pior fase na vida de alguém é quando ela chega a esse ponto: já desisti. É quando ela olha para a sua vida, para os seus sonhos e aceita palavras do tipo: ô meu irmão, levanta a tua mão para o céu, porque se você chegou até aqui já está bom demais. É a pior fase da história de alguém quando ele se acomoda. Já casei, já tenho dois filhos, já tenho um carrinho velho, uma casinha com uma janela, né? Só uma janela. Tá bom essa vida tá muito. Inclusive tem até umas. Eu graças a Deus nunca mais vi, mas tinha uns plásticos de alguns carros dizendo assim: ó, nasci careca e sem dente. O que vier para mim é lucro. Está amarrado. Fala para o seu irmão assim: está amarrado. Porque Deus tem coisas novas para manifestar na nossa vida. Amém? Quando essas situações se manifestam, algumas pessoas, inclusive, resolvem estacionar, tanto naturalmente quanto espiritualmente. Outro dia eu estava compartilhando com a igreja, acho que numa quarta-feira,
Um tempo atrás, agora, uma senhora de 89 anos acabava de se formar em direito. 89. Ó, 89. Não é 19 não, 29, 30. É 89. Eu acho que ninguém tem essa idade aqui. 80 só a Vodinha. Não é a Vodinha, a Vodinha tem 82, 81. 80. Está diminuindo a idade da avó? A avó já passou dos 80. Foi registrada com 7 anos de idade já. 89 anos se formou. Pergunta para o irmão, fala para o irmão assim, ó, se tu não ganhar dessa vovó, vai ganhar de quem? Tem um monte de jovem com 20 querendo parar de estudar. Ei! Lembra da vovó, 89! Bota no teu quarto o retrato de uma vovó dizendo assim, se eu perder dessa vovó, vou ganhar de quem? Você, inclusive, no Facebook, coloca o retrato de uma vovó. Existem pessoas que resolveram estacionar. Não querem mais progredir, não querem mais avançar. Inclusive, desistiram até de promessas de Deus por causa de algumas circunstâncias. Desistiram das promessas de Deus por causa de perseguições, por causa de afrontas, acusações, ou sei lá o que se levantou contra ele. Por causa dessas situações, alguns dizem, é o meu fim. Alguns dizem, acabou. Alguns dizem, não dá mais. É o fim de um casamento, é o fim de um sonho, é o fim de um ministério, é o fim de uma promessa. Esse texto que nós acabamos de ler está nos retratando a história do profeta Elias. Diz o texto, começa o texto assim, depois disso o que, pastor? Depois de uma vitória. Porque a Bíblia relata alguns versículos antes que Elias está diante de um grande desafio com os 450 profetas de Baal e mais alguns. E a Bíblia diz que Elias começa a invocar o nome do Senhor, começa a declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ali ele tem uma grande vitória. E depois dessa vitória, veio logo uma afronta, veio logo um recadinho de Satanás. Que Satanás é assim, né? Ele tem medo de encarar você, ele manda recado. Sabe por quê? Porque quando ele olha para você, ele não vê você, né? Ele vê o Senhor na tua vida. Aí ele manda recado. Jezabel, essa miserável, diz, olha, vai lá e fala para Elias o seguinte, amanhã eu quero que os meus deuses me castiguem se eu não fizer com Elias a mesma coisa que ele fez com os meus profetas. Mas sabe o que Elias faz? Elias se estremece. Elias fica encolhidinho. Elias não vê outra alternativa senão pedir a própria morte. Ele diz, Senhor, essa mulher, agora você vê, o cara encara 450 homens e está com medo de uma mulher. Peraí, presta atenção. Enfrenta 450 profetas e mais uns outros profetas e tem medo de uma mulher. Vê se tem um homem do teu lado e fala assim, não tem medo de mulher não, né? Não tem medo de mulher não. Como Sansão vence um leão, mas não vence uma mulher, não é verdade? Apesar de que uma mulher ele dá medo, irmão, mas deixa isso aí é uma outra mensagem, entendeu? Isso é uma outra mensagem. Talvez você aqui nessa noite esteja pensando assim, peraí, pastor, é verdade, algumas coisas estão acontecendo na minha vida, mas eu não pedi a morte. Eu não cheguei a esse nível de pedir a Deus para me tirar a própria vida. Mas talvez você já tenha pedido a Deus para tirar de dentro de você a vontade de restaurar a sua casa. Talvez você tenha pedido a Deus para tirar de dentro de você a vontade de lutar pelos seus filhos. Talvez você já tenha pedido a Deus para nunca mais falar sobre servir no ministério. Deus me livre. Sangue de
Jesus. Ministério nunca mais na minha vida. Eu não quero mais saber de ministério, porque eu estou decepcionado. Não quero mais me decepcionar com os homens. Todas as vezes que o Senhor te chama para o ministério, Ele vai usar homens. Mas não foi o homem que te chamou. O homem é só a mula que Deus usa para chamar você para o ministério. Se toda vez que você servir o Senhor, você olhar para o homem, você está frito. Às vezes eu vejo pessoas assim, você vira naquela igreja há 20 anos. Nunca o pastor me reconheceu. Você fazia para o homem ou fazia para Deus? Porque se você fazia para Deus, fica tranquilo, está na tua conta, tem crédito, tem recompensa. Agora, se você fazia para o homem, você vai ficar decepcionado mesmo. Você já pensou se no casamento fosse assim? Eu todo dia tiver que falar para você, mas obrigado por fé, gente. Obrigado. 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 Tá? Casamento é sem sal. Você fica duro. Se nós dependêssemos uns dos outros para servir o Senhor, fique em casa, é melhor que. Amém? Talvez você não tenha chegado a esse nível de dizer, Senhor, me mata, me tira a vida. Mas você já pediu para Deus nem tocar em relacionamento contigo. Namoro, sangue de Jesus. Eu já fui magoado muitas vezes. O coração está dilacerado. Ninguém tem mais coração, tem pedaços. Nasci para ser eunuco. Tá maluco? Fala pro teu irmão assim, tá maluco? Eunuco o quê? Sai de mim. Quero beijar muito. Talvez você diga, pastor, estou fora. Resumindo, tudo que passa na tua cabeça, você já disse para Deus, Senhor, mentira, porque para mim acabou. Talvez você já tenha colocado um ponto final na sua história, como Elias quis colocar na vida dele. Elias vem de uma vitória e diz, Senhor, acaba com tudo agora, põe um ponto final. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, levanta a tua mão aí, porque eu quero profetizar. Deus hoje vai puxar uma vírgula no teu ponto final, porque aquilo que para você era o fim, para Deus ainda nem começou. Se você quer, faz um barulho de vitória! Aleluia! Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para cumpri-la. Amém? Quantos aqui já tomaram caldo de cana? Quantos gostam do caldinho de cana? Irmão, perto da onde eu estou morando, tem uma feira toda sexta-feira. Eu vou lá só para comer pastel e tomar caldo de cana. Coisa boa, né? Pastel e caldo de cana. E a mulher pede de 200 ou de 500? De 500. Para deixar a beisola né? E no final da vez tem choro. Choro não, tem berro. Que choro, meu irmão. Mas você já reparou numa coisa? Olha, vê se você consegue reparar como eu. A gente fica olhando aquele cara botar a cana, né? Aí bota lá. Tá lá atrás, pega. De novo. Aí dobra. Aí você pensa assim, acabou. É o miserável, que a gente chama de miserável. Miserável, vai tirar a cauda, aí pega lá, pega e dobra. Aí você vê o caldinho descendo, dobras e mais dobras, ainda saindo o suquinho daquele bagaço. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você pode estar aqui nessa noite, está passando por várias moedas na sua vida. Nego pode estar te dobrando, nego pode estar te quebrando, situação pode estar te envergando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus manda te dizer, tem muito caldo aí dentro ainda. Tem muita coisa para acontecer. Porque se você pensar
o irmão assim, né? Sem segundas intenções, diz assim: tem calda aí dentro. Se tiver do lado da esposa, pode. Se for só irmão, não. Do lado da esposa, diz o caldinho. Oh, meu Deus! Elias pede morte, meu irmão, com medo de Jezabel. Elias pede para morrer com medo daquela mulher, achando que só havia sobrado ele na terra. Só que Deus disse assim: Elias, você não está sozinho. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Sabe o que significa para mim e para você? Enquanto o propósito de Deus não se cumprir na sua vida, podem falar o que quiserem, podem tentar colocar um ponto final na tua história, Deus vai lá, puxa uma vírgula, porque tem muita coisa ainda que vai acontecer. E aqueles que estão achando que é o teu fim, vão ficar de pé para ver a tua vitória. Quem poderia imaginar que Caleb, depois de 45 anos, iria entrar na terra da promessa? Deus faz uma promessa, 45 anos, a minha idade, 45 anos, Deus dá uma promessa: Caleb, vai até a terra, espia a terra, tu vai herdar aquela terra. Caleb vai 20 dias, ele estava a 20 dias de Canaã. Sabe quanto demorou para a promessa se manifestar? 45 anos. Eu fico viajando, eu fico pensando naquelas pessoas ali na aldeia, porque a Bíblia diz que Caleb não parou um instante só de ficar falando da promessa. Quando a gente tem convicção do que Deus vai fazer, a gente não esquece, a gente fica falando. E aí, meu irmão, Deus vai fazer. Pastor, talvez você tenha começado a dizer isso em 2000, estamos em 2012. Pastor, em 2000 que Deus me deu uma promessa. Você parou de falar por quê? A Bíblia diz que Caleb estava assim, ó: vou entrar na terra, vou entrar na terra. Enquanto os outros jogando cunca, jogando malho, os velhinhos, né? Jogando malho. Outros jogando, né? Pontinho, burrinho. Galera, vem jogar com a gente. Não, tô. Promessa, velho. Essa! Se vier gigante, eu vou. Promessa! Mas que eu acho que é bonito. 45 anos, Rafinha. 45 anos. E os outros dizendo para Caleb: para, cara, desiste, cara. Deus esqueceu de você, Caleb. Fica aqui com a gente esperando a morte chegar. Fica aqui com a gente. Aí, conjecturando a palavra, porque isso acontecia com todo mundo, morre um. Aí, Caleb, morreu. Eu acho que agora vai ser você, Caleb. E Caleb é ruim. Porque assim, irmão, deixa eu te falar. Tem gente que está doido para colocar um ponto final na tua história. Tem gente que está doido para dizer assim: acabou, tio. Vai ficar com. Como é que é o nome do carro? Vai ficar com o Gugu. Entendeu? Não vai morrer com esse Marcel 2. Aí o Tibério passa e vê um Vectra. Entendeu? Vê um Cobalt. Sabe pedir. Pô, de como de tu casa. Mas que tu tá pegando pra vida esse cara. De como de meu irmão, eu vou te falar, eu parar aqui na porta e eu daqui já diz assim: receba, receba, receba. Mas aí alguém diz, aí o Tibério diz assim: eu quero comprar um combo. Alguém fala assim: não, filho, vai morrer com esse imbecil. Tem um monte de gente querendo colocar ponto final na tua história. Tem um monte de crente, olho de também.
alegrar na alegria dos irmãos. Sabia? Tem crente que não sabe. O irmão chega assim, irmão, comprei uma TV de plasma 42 polegadas CCE. CCE? Fez garantia estendida? Olho de tandeira. Hã? Passei na faculdade. Aonde? Na Estácio. Estácio? Seu olho de tandeira. Sai! Ninguém acreditava que Caleb ia entrar na terra da promessa. Ninguém, nem ele nem você. Eu acreditava, porque você leu o final da história. Se você não conheceu o final da história, se você começar uma história contando para alguém assim, rapaz, Caleb, depois de 45 anos, vamos dizer assim, morreu. Não, entrou na terra. Mentira. Entrou na terra depois de 40. Ah, claro, irmão. Para as pessoas, sabe? O que para aquelas pessoas na aldeia, na tribo de Caleb, era o fim. Dizendo que Caleb iria morrer com os outros, que só iria contemplar a terra de longe, não ia poder usufruir da promessa, era o limite de Caleb. Ver de longe era o máximo. Tentando colocar pontos finais na vida de Caleb. Aí sabe o que Deus faz? Deus puxa uma Bíblia e diz assim, não, Caleb. Tem muita coisa para acontecer na sua vida ainda. Você vai entrar, além de entrar, você vai multiplicar, a sua geração vai conquistar. Ó, Caleb, eu estou contigo. A tua história não vai acabar, porque eu estou contigo. Amém? A gente falou de Caleb, eu quero falar de Abraão. Quem poderia imaginar que com 100 anos, e segundo a palavra em Hebreus 11, versículo 12, já amortecido. Você sabe o que significa alguém amortecido? Eu não vou falar, vou fazer um gesto. Hebreus 11, está lá. Hebreus 11, verso 12. Lê em casa, não lê aqui não. Hebreus 11, 12 dizendo, e Abraão já amortecido, sem nenhuma chance de nada. Nada. A Bíblia diz que ele gerou um filho. Até Sara, mulher dele, que botar um ponto final na promessa. Ela ouve o anjo dizendo para Abraão, se Abraão, você vai ter um filho. A Bíblia diz que ela começa a rir. Tadinho do meu velho, como? Meu Deus, sim. Filho, eu e Babão? Babão? Babão, tem que comer ginseng, Babão. Tem gente que está do nosso lado, nos ama, mas inconscientemente está querendo botar ponto final na nossa história. Só que Deus, fala para você, Deus foi para a tua cara. Deus fala assim, nessa noite, fala para você, não, sei que você está precisando, mas nessa noite, Deus vai colocar uma vírgula nos pontos finais da sua história. Se você crê, dá um glória a Deus, vem forte ao Senhor. Aleluia! Posso te dizer uma coisa? Muito bem, no finalzinho eu falo isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Não importa o tempo que você está esperando acontecer a promessa. Não importa se estão rindo de você como riram de Abraão, ou talvez não acreditando que você vai entrar na terra como fizeram com Caleb depois de 45 anos de espera. O mais importante é que você saia desse lugar sabendo que Deus ainda não acabou de escrever a tua história. Aquilo que para nós era o fim, para Deus é apenas o começo. Existem vários exemplos na palavra sobre isso. Daniel, jogaram Daniel dentro da cova dos leões. Político, irmão, né? Sabe como é que é político, né? Esperando morrer para assumir o suplente
assumir logo a vaga dele. Bíblia diz que Daniel ocupava um cargo bem alto no reinado. E aí, os murmurinhos jogaram Daniel, primeiro-ministro, dentro da cova. Vamos preparar logo a festa para o primeiro suplente entrar. Você já imaginou, irmão? Todo mundo lá festejando, e aí, toda festa, vai assumir, vai assumir, glória a Deus. De repente alguém diz assim: rapaz, tu não sabe da maior. O rei chegou na porta da cova e falou assim: Daniel, homem de Deus. E lá de dentro se ouviu uma voz: o Senhor é rei. Estou aqui, Senhor. Glória a Deus. Nem leão consegue dar fim na tua história. Glória, glória. Fala para o teu irmão, nem leão consegue dar fim na tua história. Sadraque, Mesaque e Abednego acabaram com a vida dele, tadinho. 7 vezes a fornalha mais aquecida. Não tiveram nem o trabalho de tirar o chapéu da cabeça dos caras. Amarraram eles, jogaram eles. Você já brincou de bandido mocinho, alguém te amarrar e te dar um empurrão? Não consegue ficar em pé, não é verdade? Jogaram eles dentro da cova. Eles podem ter caído na fornalha. Eles podem ter caído. Você pode ter entrado aqui, alguém te jogou e você caiu. Já, do lado de fora, vão te ver de pé de novo. Sabe por quê? Porque Deus não acabou de escrever a tua história. Nem fornalha consegue terminar a sua história. Fala para o irmão assim, nem fornalha consegue terminar com a sua história. Sansão. Eu tinha que falar de Sansão. Dalila, né? Aquela filha do demônio. Cortou o cabelinho de Sansão. Sansão deve ter ficado igual um caveira, né? Careca, sem força. E aí pensaram o quê? Sansão acabou. Mas diz a Bíblia que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Sabe o que significa? Nem pecado consegue terminar a sua história. Porque Deus é poderoso para fazer o teu cabelo crescer de novo. Às vezes a gente, meu irmão, por causa de um erro, diz assim: ah, pastor, acabou, minha história acabou, minha vida acabou. Deus é misericordioso para trazer você de volta para o altar arrependido e começar uma nova história na sua vida. Amém? Lázaro, ou então o filho da viúva de Naim, ou então a filha de Jairo. 3 histórias de morte. Um morto há 4 dias, outro morto há alguns instantes, o enterro passando, e outro tinha acabado de morrer. Um presunto fresco, um presunto mais ou menos, um presunto velho. 3 tipos de morte não foram suficientes para acabar e interromper aquela história. Nas 3, Jesus chegou. Eu não sei quanto tempo você se sente morto. Eu não sei se faz muito tempo que sonhos morreram dentro de você, que perspectivas morreram dentro de você. Eu não sei se foi ano passado, eu não sei nem se foi hoje de manhã. Mas eu sei que o Deus que ressuscita mortos, sonhos, projetos, está nesse lugar. E a morte não é suficientemente capaz de interromper a sua história. José. Jogaram José no buraco. A prisão não foi capaz de acabar com a história de José. Você já parou para imaginar os irmãos dele conversando em casa? Aquele presunçoso sonhou que a gente ia se dobrar diante dele. E agora? Agora deve ser escravo, deve estar lá fazendo alguma coisa. Eu quero ver agora. Tem gente jogando a gente no buraco todo dia. Não tenha medo de buraco, não. Não tenha medo, não. Às vezes o buraco é bom para forjar o nosso caráter. Muitas das vezes o buraco é necessário na nossa vida para a gente saber em quem nós confiamos.
Porque servir ao Senhor por cima é fácil. Quero ver da glória dentro do buraco. Quero ver da glória passando pelo ventinho. Ventinho é bom. Vento na vida do crente, meu irmão, não pode ser um fato para te afastar da presença do Senhor. Vento na vida do crente serve para você botar tua pipa no alto. Já soltou pipa? Sem vento a pipa não sobe. Não tenha medo de vento, não. A Bíblia diz que nós somos conduzidos pelo vento do Espírito Santo. Amém? E só com vento o barquinho anda. Você já tentou andar num barco a vela sem vento? Não sai nem do lugar. Mas quando tem vento, você vai mais rápido e vai mais longe. Fala para o irmão, você não tenha medo do vento não, porque o vento não é poderoso para acabar com a sua história. Quais são os pontos finais que estão querendo colocar na tua vida? Os músicos podem vir aqui, por favor. Eu não sei se você conhece o testemunho do filho do pastor Silmar Coelho, pastor Tiago Coelho, filho mais velho do pastor Tiago, do pastor Silmar. Conhece o pastor Silmar Coelho? O pastor Tiago é o filho mais velho dele. Uma certa vez Tiago tinha acabado de casar, 2 meses de casado, foi fazer um exame e disseram que ele estava com câncer e que ele não poderia gerar filhos. 2 meses de casado? 2 meses de casado. O pastor Silmar Coelho mandou e-mail para todos os pastores que conheci, várias igrejas começaram a fazer algumas campanhas. O pastor Tiago foi para a quimioterapia, seus irmãos, o Lucas e... eu não lembro o nome do outro. Não, são 2 homens, são 3 homens e uma menina. Lucas, Tiago, Felipe. E a outra irmã. A irmã não pôde fazer isso, mas os 2 irmãos, para o irmão se sentir bem, também rasparam a cabeça, porque os 3 caras, o pastor Silmar falou que se eu não raspou a cabeça, que o cabelo dele ia ter força para crescer de novo. Mas todo mundo, a igreja toda orou. Estava ali debaixo de uma sentença, de um ponto final. Um ponto final daquela história, não vai poder ter filho, recém-casado. A igreja orou, clamaram ao Senhor, invocaram o nome do Senhor. Depois de um tempo, Tiago chega em casa, com a esposa, na casa do pai, do pastor Silmar, da pastora Janice, e deram uma boa notícia. Pai, ela está grávida. Não foi crianças. Ela estava grávida. E Deus é tão bom que não era um, eram gêmeos. Duplo amor. Amém? Uma certa vez eu estava conversando com o pastor Robert, né? Pastor que tem nos orientado, tem sido a nossa cobertura espiritual, vai estar conosco no nosso aniversário agora em julho. E nós estávamos conversando, eu estava conversando com ele sobre um menino, né? Uma pessoa que gostava de andar comigo, gostava de carregar minha moto. Eu ia, pastor, deixa o senhor só para levar a tua pasta. Eu falei, que isso? Eu andava com uma pastinha, né? Eu ia pregar com uma pastinha, não era testemunha não, mas eu andava com uma pastinha. Gostava de botar a Bíblia dentro. E aí eu estava conversando com o pastor Roberto sobre esse menino, falando do zelo que ele tinha com o ministério, do zelo que ele tinha com os pastores. E do outro lado da rua esse menino passou. Aí eu falei, fulano, vem aqui. Vem cá, rapaz. Pastor, esse aqui que eu estava falando do senhor. O pastor Roberto apertou a mão dele. Rapaz, o pastor Márcio está falando de você, que você é um menino zeloso, um menino que cuida das coisas do reino de Deus. E ele começou a chorar. Eu falei, o que houve, fulano? Pastor, eu estava indo para o viaduto agora me suicidando. E eu não sei por que eu passei aqui. E eu passo aqui, o senhor está dando um bom testemunho da minha vida. Até eu fiquei espantado. Eu falei assim, aí eu pus a mão no ombro dele, pastor Roberto pôs a mão no ombro dele. Nós começamos a orar por aquele menino. E graças a Deus, esse menino está vivo ainda, servindo ao Senhor. Quantas coisas, quantas histórias querem colocar um ponto final na nossa vida. E quando
Quantas situações querem dizer que não dá mais para você? Para nós não serve mais. Acabou. Desiste. Quantos pontos finais você já colocou na sua vida? Quantos pontos finais você já colocou nos seus sonhos, nos seus projetos? Na restauração da sua casa? Nos seus relacionamentos? Em que área da sua vida? Em qual área da sua vida Deus ainda não cumpriu o que te prometeu e você já está desistindo? Colocando e declarando um fim sem Deus ter terminado aquilo que Ele começou. Quantas coisas? Eu quero te contar uma história como figura de linguagem. Conta-se que 2 rãs foram jogadas dentro de um copo de leite, uma vasilha de leite. Elas caíram dentro de uma vasilha de leite. E elas começaram a bater, tentando pular, sair do copinho de leite, e não conseguiam. Uma virou para a outra e falou assim: vou desistir. E desistiu. A outra começou: não posso. Eu não nasci para morrer dentro desse copo de leite. Começou a bater as pernas, bater os braços, bater a perna, bater os braços. Aquele leite foi coagulando, virou uma bandeja. Ficou com a sua base sólida. E quando a base ficou sólida, a ranzinha pulou do copinho e foi viver sua vida. Uma outra história diz que numa grande fazenda, um grande cavalo manga-larga cai naquele buraco. Um cavalo de origem de uma égua e de um cavalo, um potrinho, né? Origem de um cavalo e de uma égua, campeões. E aquele cavalinho, né? Trotando na fazenda, cai dentro do buraco. E aí o que acontece? Todos tentaram tirar aquele cavalo de dentro do buraco. Não conseguiam, jogavam corda. Foram com aquelas máquinas tentar tirar e não conseguiam. Depois de muitas tentativas, o dono da fazenda disse: mata logo, enterra ele aí. E aqueles funcionários da fazenda começaram a pegar suas pás e jogar terra dentro do buraco. À medida que a terra caía no dorso do cavalo, o cavalo balançava, pisava na terra. E jogavam terra e ele se balançava e pisava. Eu não estou chamando você de cavalo, nem de rã, diga-se de passagem. Mas jogava a terra e à medida que ele pisava, o chão começou a subir. Começou a subir. Começou a subir. Até que ele saiu daquele trono. Ele tinha sido gerado para ser o campeão. Eu e você fomos gerados para sermos mais do que vencedores. Eu e você fomos gerados para não desistirmos no meio do caminho. Eu e você fomos gerados para irmos até o fim. Sabe por quê? Porque Jesus foi até o fim. O apóstolo Pedro quis colocar um ponto final na história de Jesus. Jesus não vai para a cruz, não. Fica aqui com a gente. Aparentemente poderia ser uma vírgula, mas para o propósito do Senhor ali era um ponto final. Quantos pontos finais você já colocou na sua vida? Para o inferno levar Jesus à cruz e crucificá-lo era o fim de tudo. Fim da esperança, da libertação, da cura, fim da promessa. Mas a palavra ainda não havia se cumprido totalmente. Então, no terceiro dia, diz as Escrituras, ele ressuscita. Para que eu e você nessa noite pudéssemos crer que tudo é possível àquele que crê. Irmãos, por causa de Jesus, tudo na sua vida pode mudar. Por causa de Jesus, ainda que você esteja esperando há muito tempo, a sua promessa chega. Por causa de Jesus, ainda que te lancem dentro da cova dos leões, ele fecha a boca do leão. Por causa de Jesus, a fornalha e circunstâncias podem ter sido levantadas 7 vezes mais quente. Mas você ao sair não vai nem ter cheiro de fumaça sobre a tua vida. Por causa de Jesus podem ter enterrado seus sonhos há 4 dias, há meses ou até alguns anos.
ou pode até mesmo terem matado o seu sonho hoje, mas por causa dele, a ressurreição está batendo a sua porta. Amém. Tudo por causa dele. Amém. Se para você era o fim, para Deus ainda nem começou. Aleluia. Será que você pode curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos nessa noite? Quais são os pontos finais que você já pôs na sua vida? Quais são os pontos finais que você já determinou? Não, pastor, não dá, para mim não dá. Para mim acabou. Essa história não tem mais jeito, essa situação não tem mais jeito, Cristo. Deus esqueceu de mim. Faz tanto tempo. Quais são os pontos finais que você já colocou na sua vida e hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: pode ter acabado para ti, para mim ainda não terminou. Talvez o tempo de espera, talvez o tempo da angústia, talvez o tempo da luta tenha feito pensar que a tua história vai terminar assim. Não. Mais uma vez, não. Se havia um ponto final, Deus hoje, com o seu próprio dedo, puxa uma vírgula e manda lhe dizer: eu ainda não terminei a sua história. Eu ainda não terminei a sua história. Nós estamos debaixo de um ano onde o Senhor vai escrever um novo capítulo. A sua história não vai terminar assim, porque o Deus do impossível não desistiu de você. Pode tudo ao seu redor parecer que vai terminar desse jeito. Ei, Deus manda lhe dizer: levanta-te nessa noite, porque estou fazendo coisas novas. Coisas novas vão se manifestar diante de ti. Tu crês? Tu crês, igreja? Eu creio. Tu crês que há algo novo vindo na tua direção? Tu crês que ainda há algo para ser escrito na tua vida? Então é hora de você glorificar a Deus.